Gênesis 11, de 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: No mundo todo havia apenas uma língua e um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade, a torre que os homens estavam construindo, e disse o Senhor: Eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam de fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. A igreja diz: palavra do Senhor lida ao nosso coração. Vamos orar e pedir a bênção de Deus para a sua palavra lida nesta hora. Bondoso Deus e amado Pai, nós agradecemos o Teu nome após lermos a Sua palavra e pedimos que o Senhor nos abençoe na meditação dela. Temos uma caminhada grande ainda hoje à noite, temos uma expectativa nossa e em nossos corações do que propomos fazer aqui, mas pedimos que Teu Espírito Santo, ó Deus, possa e pode abandonar as nossas pretensões e realizar aqui infinitamente mais e muito além do que pedimos ou pensamos. Que o Espírito Santo nos ilumine para a compreensão dessa palavra e aplicação da mesma à nossa vida. Oramos em nome de Jesus, amém. Podem sentar-se. O perigo da escada da conquista religiosa. Quem estava comigo de manhã, eu quero crer que o slide vai estar na tela, a gente vai correr rapidinho, vamos fazer um resumo em 5 minutos. Quando escolhi esse tema, os irmãos sabem que eu escolhi o tema preocupado com a ideia de que nós estamos como pessoas religiosas, criando um sistema religioso onde nós pautamos a nossa agenda para Deus. Fazemos boas obras para nos salvar. Realizamos e cooperamos com a nossa moral e respeitamos e cultivamos uma boa moral para, pelo moralismo e pela moral, então, apresentarmos uma vida justa. Eu sou merecedor do céu. Quando penso nisso, penso no perigo de criarmos e acreditarmos nesse sistema falso de religião falsa. Isso é uma escada para o céu. Aqueles que seguem a escada para o céu, muitas vezes, irmãos, estão fazendo isso usando a própria criação de Deus. Adoram antes a criação, a criatura, do que o Criador. E adorando a criação, buscam um atalho para Deus. Pensam que encontrarão Deus da cachoeira que estão adorando, no sol que estão cultuando, no céu que estão venerando. Veja o sonho da equipe da Torre de Babel. Uma torre que nos leve ao céu. Um grande equívoco. E esse equívoco vem de onde? Vamos voltar aí, por favor, aos slides. Vem quando a família de Noé recebe a instrução de construir uma arca. Em obediência, constrói a arca do Senhor, coloca aquela arca para flutuar, e toda aquela terra que foi dizimada e punida teve como sobreviventes a família de Noé, aqueles que estão na arca. A família de Noé pós-dilúvio, 40 dias de chuva, 150 dias de expectativa de água, a água desceu, a arca se estabeleceu na terra, 40 dias e 40 noites, para que a arca fosse aberta, e o povo voltou a pisar em terra seca. Qual foi a instrução de Noé? Tira Moisés da história e coloca Noé. Qual foi a instrução de Noé aos seus filhos? Sem, Cão e Jafé. A gente não vai ficar unido aqui. O desejo de Deus é espalhar vocês e a nossa família e todos nós pelas nações. E Deus quer formar, através de nossas famílias, as nações da terra. A ordem de Deus, do capítulo 8 até o capítulo 11, é dispersar, espalhar. Parece que os filhos ouviram. Sem ouviu muito bem a instrução. Você vai encontrar a descendência de Sem no capítulo 11, versículo 10. Sem e a sua descendência, eles se espalham. Sem tem na descendência dele Abraão, que ouviu de Deus a ordem: sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Gênesis capítulo 12, versículo 10, o convite a Abraão, Gênesis 12, versículo 1.
Abraão é da descendência de Sem, não da descendência de Cão, o filho mais novo de Noé. Da descendência de Cão, pode passar o slide, temos então Cush, né? Cush, que vai gerar todos esses meninos e meninas, e o último deles, Nimrod. E Nimrod será o responsável por estar na região de Sinar. Na minha Bíblia, que acabei de ler agora, a região está como Sinear, não é? Algumas traduções vão trazer a palavra aí com um pouquinho de diferença de estrutura na pronúncia. Na região da planície de Sinear, então, ali estão fixados, e junto com Nimrod tem um grande projeto: levantar uma torre, construir uma torre que nos leve ao céu. Avançando então, chegamos a ler o texto pela manhã, vamos rapidamente, e lembramos que o texto tem alguns recados para nós. O texto está de forma alternante, na estrutura do texto, nos informando claramente o que Deus está fazendo em relação a cada uma das respostas de Deus ao que o povo está fazendo. Se você acompanhou o sermão bem pela manhã e agora à noite vai dar uma atenção boa aí à tela, você vê que as palavras do povo estão na coluna de azul, a parte preta, e as partes vermelhas com a coluna da direita são as ações de Deus para corrigir, coibir e modificar a desobediência do povo. Veja que para cada versículo de uma ação do povo, há um versículo de uma reação divina que corrige, equipara e recoloca o povo de volta ao centro da vontade de Deus. Coloquei que não só de linguagem alternante, mas também de quiasmática, pode mudar o slide, está o texto. A linguagem quiasmática aqui, como uma figura de linguagem, onde os elementos são dispostos o quê? De forma cruzada. O que é isso? Em algum momento você vai ter um X ou um vértice, né? Onde os elementos estão cruzados, como se fosse um X, e no ponto que esses elementos se encontram, há um ponto comum, está o vértice, o ponto de encontro, que é uma ação tanto para um lado quanto para o outro. Essa ação está onde? No versículo 5, onde diz: o Senhor desceu. Vamos repetir juntos? O Senhor. Veja que na parte que está em negrito, a parte esquerda em azul, de A a E, quando toda a terra tem o mesmo idioma, letra B, o povo se estabelece junto, eles dizem uns aos outros e o povo entende, vem o convite para fazer uma torre de tijolos, depois levantar uma cidade, uma torre. Você vê que depois da letra A, a letra E, do lado esquerdo da coluna, o Senhor desceu. Tudo que o povo fez com que Deus tivesse que se mover na direção do povo para socorrer. E por isso que asmática, porque depois que o povo faz tudo isso, o Senhor desceu por um motivo. Aí veja o vértice se encontrando, para corrigir e mover céus e terras, e toda uma ação espiritual e também terrena, para que o povo voltasse para o centro da sua vontade. Passando o próximo slide, então nos lembramos, porque o tema do sermão, Babel está copiando uma teologia infrutífera. Babel está construindo uma religião não produtiva. Ela preza pela desobediência, pelo erro, ela tem cultura religiosa, linguagem comum aceita por todo mundo, mas ela não leva para Deus, ela afasta os homens da vontade de Deus. Ou seja, unidos num propósito, ouvindo e entendendo bem o que estão falando, com seus recursos, com sua força de trabalho, numa boa direção, não há gente contrária, ninguém está ali tentando destruir ou desconstruir. Eu não vejo Nimrod tendo ali Sambalat, Tobias e Babel, não é? Sambalat, Tobias e Gesem, tentando dizer, não construa, não faça. Eles estão tendo êxito, mas um êxito absolutamente fora da vontade do Senhor. Chamamos isso, Lutero chamou esse tipo de iniciativa de teologia da glória. Por quê? Ela é focada numa glória para o homem. Ela é focada numa construção onde o homem e seus valores procuram ser ressaltados e colocados a serviço de Deus, mas a serviço da sua salvação. É o homem, seja pela criação, seja por seu posicionamento moral, seja por suas boas obras, tentando alçar um caminho para o céu. Entenderam? Isso é teologia da glória. Isso afasta o homem da cruz, isso anula o ministério da cruz e o efeito da cruz, e faz com que os homens se salvem tentando subir escadas. Eu vou dar um exemplo muito simples. Você acha que aquela pessoa que está subindo a escadaria da igreja da glória, no Rio de Janeiro, subindo com joelheiras, é da glória ou não? Da Penha. Eu estou desatualizado. Eu não pratico religião assim, né? A igreja da Penha não tem uma escadaria enorme, o indivíduo coloca joelheira, não é isso?
joelheira, às vezes um cajado, alguma coisa, e sobe aquilo tudo de joelhos. É teologia da cruz ou teologia da glória? Ele está trabalhando para a sua própria glória, para seus próprios méritos, um caminho que o alce a Deus, e chegando então na presença de Deus, ele diz, eu estou aqui porque eu fiz por onde? Eu estou aqui porque eu construí um caminho para Deus, teologia da glória. Diferente disso, Lutero disse que esse tipo de teologia, esse tipo de teólogo, nem deve ser considerado teólogo. Nós devemos considerar a teologia da cruz. Ele está dizendo, eu coloquei na tela, que a cruz é na verdade a base para a nossa justificação. É a base perfeita para a justificação perfeita e a união perfeita do homem com quem? Do homem com Deus. Por quê? Coloquei ali, o amor de Deus é certo, porque não está, veja, fundamentado em quem? Em mim. Ele está fundamentado somente em Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? Seu único Filho. O projeto do amor de Deus, a perfeição do amor de Deus não está focado em mim. Preste atenção, não é focado em mim, nas minhas falhas ou virtudes. Estão focadas e dirigidas ao Filho dele, que deu vida santa, que deu vida perfeita, que fez o sacrifício perfeito para que eu, imperfeito, pudesse ser salvo. Então você pergunta, qual é o único caminho para Deus? É a glória ou a cruz? Não há outra porta, é a cruz. Não há outro caminho, é a cruz, a solução de Deus para que o homem de Deus e o servo de Deus chegue à sua presença é a cruz. Não há outro meio de ir. Todos tentarão, religiões inteiras serão formadas, dinheiros serão gastos. Lembra daquele Bar Jesus que queria comprar os dons? Eu quero pagar um dinheiro aqui para receber os dons do Espírito. Dinheiro nenhum pode trazer o reino de Deus e a glória de Deus sobre o ser humano. Amém, igreja? É o reino de Deus chegando ao homem pelas portas da cruz e somente pela cruz. Qual foi o erro daquela geração em Babel? Vamos pensar os 4 erros aí, né? Uma unanimidade a serviço do quê? Do erro. Unânimes, concordando, falando e entendendo. Ninguém não está entendendo, ninguém não está compreendendo, estão todos entendendo, mas estão unidos para um erro, unidos para se afastar da vontade de Deus. Segundo erro e perigo da desobediência unânime e orgulhosa, o orgulho. Aquela grande torre tinha como objetivo exaltar o Senhor? Aquela grande torre tinha como objetivo mostrar o poderio de Deus, a grandeza dele? Não, queremos fazer uma torre para que o nosso nome, veja aí, versículo 4, para que o nosso nome não seja esquecido e para que tenhamos um nome grande. No versículo 4 ainda temos o 4º perigo, a falsa segurança o quê? Pretendida. Uma torre que dê segurança, uma torre que nos dê unidade, uma torre que nos dê união, proteção e que nos faça chegar aos céus. Era falso a tese, era falso o projeto e não levaria aqueles homens a Deus. E em 4º lugar, a desobediência o quê? Consciente. A desobediência já é ruim. A consciente é pior. Nós queremos uma torre, porque ao invés de nos espalharmos pelo mundo, queremos o quê? Queremos ficar aqui. Queremos estar unidos aqui, e esse negócio de dispersão é um projeto de Deus, mas não é o nosso projeto, não é a nossa vontade. Abraão, você está ouvindo vozes, fica na tua terra, fica na tua parentela, não vai para a cidade que Deus quer te mostrar. A gente tem que ficar em Babel, o nosso lugar é em Babel, e aqui nós vamos ter uma torre poderosa, e se o dilúvio voltar, a gente está lá no alto, nenhum tipo de água vai nos sucumbir. Tem misericórdia, amém? Tem misericórdia. O que aprendemos no primeiro ponto? A equipe da cidade em Babel está praticando teologia da glória. Pode colocar o slide. Subindo com escadas, subindo com projetos pessoais, subindo contra Deus e contra a vontade de Deus, os seus projetos e intenções religiosas. É um perigo, irmãos. Criamos uma falsa religião, um falso sistema religioso, com linguagem religiosa, mas que nos afasta do Senhor e da palavra de Deus. Pode passar então para o slide da aplicação. Há 2 aplicações na teologia da cruz e da glória. Aplicações, pode passar. Primeiro, a teologia da glória, irmãos, chega ao conhecimento de Deus através do quê? Pode passar, filho. Das suas obras. Queremos chegar a Deus através do conhecimento do céu, do mar, do sol, da lua, das estrelas. Chegamos ao conhecimento de Deus pela criatura, mas não num contato direto com o Criador. Irmãos, cuidado. A Bíblia diz que toda a criação geme, passa por dores terríveis de parto, aguardando a sua redenção. Quando o homem pecou no jardim, irmãos, o jardim e a humanidade, a criação de Deus, não é mais a perfeita criação original.
ela está corrompida e pervertida pelo pecado. A criação de Deus não nos vai levar ao Senhor. Teologia da glória. Nós somos teologia da cruz. É na cruz que temos redenção e que há uma nova criação do universo e do mundo apontando para Deus. Segunda aplicação, a teologia da glória levará o homem a alguma forma de justiça pelas obras. Justificação pelas obras. A Bíblia aceita isso? Não. A salvação é pela graça, por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nada que eu faça, construa ou procure fazer vai me conduzir a Deus ou vai me levar ao Senhor. A teologia da glória levará o homem a alguma forma de justiça pelas obras e o conduzirá a uma propensão de fazer uma barganha com Deus, com base o quê? Em relações pessoais. Imagina Nimrod, com todo o seu povo, fazendo um zigurate, uma escadaria tremenda. Se houvesse possibilidade, chegasse a romper os ditames do céu, e não estamos falando aqui de inferno embaixo e céu em cima, concepção antigo testamentária, mas eu estou dando um exemplo. E se ele então consegue construir, chega, bate lá na porta, né? São Pedro ainda não está lá, só vai chegar depois, né? Abre a porta, não sei quem era o porteiro, até que Pedro vá para o céu. Abriu a porta, Senhor, estou aqui, deixe-me entrar. Cheguei aqui pelas minhas próprias pernas, cheguei aqui pelos meus méritos. Você acha que Deus vai deixar entrar? Tem mérito? A visão de Deus é do mérito? A Bíblia diz que nem sequer chegaria. Mas imaginemos a tolice de ter um diálogo com Deus perguntando, eu estou aqui pelos meus méritos. Aí você diz, quer dizer que eu espanquei o meu filho, coloquei nele uma coroa de espinhos, coloquei cravos em suas mãos, ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Para você fazer tudo isso e resolver o seu problema, então Deus diria, nada mais injusto do que entregar o meu filho naquele sacrifício horrendo, porque você poderia chegar aqui de outra forma. Irmãos, o Evangelho diz, não existem atalhos nem escadas para Deus. Disse Jesus, eu sou o único caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Vamos avançar então, queridos do Senhor, e vamos agora ao ponto 2, eu vou pedir à minha equipe que me acompanhe neste momento. Ponto 2, a soberana intervenção divina sempre necessária. O povo ouviu de Deus o desejo de se dispersar, o povo ouviu a instrução que eles deveriam ir e ocupar as terras e ser uma nova nação, e novas nações seriam formadas a partir de todas aquelas famílias que se espalhariam pelas nações, mas eles se tornaram desobedientes. Fizeram uma torre, colocaram ali o seu nome, queriam um lugar para fortalecer a sua identidade e negaram a ideia de ir, queriam ficar e não se dispersar. Deus podia ver isso e deixar isso como estava. Eu costumo dizer, e eu disse ao pastor Lucas e a outros, quando conversamos, que Deus poderia sentenciar o homem ao fogo do inferno e nem precisar se mover por isso, porque ele já havia dito, no dia em que dela comeres, certamente o quê? A desobediência do homem, passada a todos os homens, era punitiva, merecida, e pastor Felipe, entraríamos à eternidade do inferno, sem nenhum problema de justiça de Deus, porque Deus avisou, eu decidi, cometi o pecado, sentença justa, nua e crua. Por que mudou tudo isso? Porque Deus decidiu descer aqui e nos amar. E aqui, irmãos, eu estou emprestando o primeiro paradigma que eu vejo entre a Torre de Babel, a reencarnação de Cristo e a reconfiguração das línguas na descida do Espírito Santo em Atos 2. O mesmo Deus que desceu ali, foi o mesmo Deus que desceu na cruz. O mesmo Deus que se importou com essa geração pecadora, é o mesmo Deus que se importa conosco, é o mesmo Deus que vê quando estamos com nossas torres, com nossos pecados, com nossas escadas e diz, para meu filho, para porque eu te amo, eu vou mudar a situação que você está vivendo, porque eu te amo, eu tenho para você um novo caminho, e ele passa pela cruz do meu filho, e o nome dele é Jesus. Irmãos, eu fico muito feliz e sou muito abençoado quando o apóstolo Paulo diz, Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos o quê? Pecadores. É ali. Viu, Francisco? Eles estão fazendo errado, o comportamento é obtuso e errado, eles estão desviados, mas pecadores, Cristo desceu. É isso que diz em Gênesis 11:5. Deus desceu na Trindade. Façamos, desçamos e vamos confundi-los para que eles possam voltar para o centro da minha vontade. Como Deus fez isso? Versículos 7 e 8 de Gênesis 11. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam para que não entendam mais uns aos outros. Deus vai trazer confusão para ao mesmo tempo trazer libertação e colocá-los para o alvo da sua missão. Versículo 8. Assim o Senhor os dispersou dali por
toda a terra. E pararam o quê? E pararam de construir a torre. Quem que interrompeu o projeto pecaminoso? O povo ou Deus, irmãos? Quem interrompeu o projeto pecaminoso? O povo ou Deus? É Deus, e somente Deus, que nos livra dos nossos pecados. Somente Deus e sua intervenção divina pode nos livrar dos nossos pecados. Amém? Veja como diz a doutrina do Novo Testamento. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todo o quê? Agora veja, confessar os pecados, Ele é fiel. É a fidelidade de Deus que resolve e trata todos os nossos problemas pecaminosos. É isso que aprendemos já nos ensinos neotestamentários, veterotestamentários da Torre de Babel. A antiga Babel é o lugar onde quase todo mundo partiu para povoar as nações. Você verá que na família de Noé, você tem Sem, Cão e o quê? Jafé. Dá uma olhada em Gênesis 11, versículo 10, e veja o do primeiro filho de Noé, Sem. Gênesis 11, 10. Você verá que da descendência de Sem, não é mais a de Cão, não é a de Cush, não é a de Nimrod. Eles estão em Sinear, em Babel, em desobediência. Eu estou falando de Gênesis 11, 10, Sem. O primeiro filho, Sem, Cão e Jafé. Da descendência de Sem, você vai encontrar um homem chamado Naor. Veja verso 24. Aos 29 anos, Naor gerou quem? Terá. Terá, depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos. Aos 70 anos, Terá, versículo 26, Gênesis 11. Aos 70 anos, Terá havia gerado quem? Abraão, Naor e Arã. Que coisa linda, irmãos. Enquanto uma genealogia está em desobediência, é a de Cão e a de Cush. E Canaã, filho também dessa descendência, está em maldição, porque viram o pai nu e deram risada, todos amaldiçoados. Você tem a geração de Sem, crescendo em bênção e obediência e distribuindo as pessoas para as nações. De onde vem o pai de todas as nações, irmãos? E não é o técnico do Flamengo, não. Né? Estou aqui porque o pessoal faz piada, eu não gosto dessas piadas. Não me mande essas piadas lá que eu não gosto. Quem é o pai de todas as nações? Veja como o nosso Deus tira este homem de Ur dos Caldeus, da região onde a Torre de Babel está sendo construída, em obediência para sair em dispersão. Gênesis 12, 1 vai dizer: então o Senhor disse a Abraão, olha a ordem de Deus: sai da tua terra, do meio dos seus deuses, da sua parentela, e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você o quê? Uma grande nação. Coisa linda. Viu, Kátia? Que saudade, Kátia. Seus netos estão lindos, viu? Coisa linda. Quando nós vemos a obediência de Abraão e a submissão de Abraão, a descendência de Sem, é coisa linda. Enquanto Nimrod está com escadas e construções em desobediência e fixando morada no lugar não cumprido, Abraão ouve uma voz, ouve uma ordem e sai na direção de uma terra que ele não conhecia para formar em obediência a Deus uma grande nação. Tem diferença, irmãos, entre Nimrod, Babel, sua torre e a obediência de Abraão? Sim ou não? Absolutamente diferente. Filhos do mesmo pai, nascidos do mesmo ventre. Agora veja, Deus abençoa tanto Abraão, como também decide abençoar Nimrod e a sua geração, dizendo: vocês estão em pecado, Abraão está indo cumprir a missão, mas vocês não. Eu vou ajudar vocês, eu vou dar uma mãozinha para que vocês sejam recolocados e reposicionados para o centro da minha vontade. O que é que Deus fez? Vamos pensar agora o que é que Deus fez. Acompanhe comigo. Primeiro, número 1, a confusão como forma de estabelecer novamente a obediência aos preceitos divinos. Amém? Tem gente que vai vibrar. Tem gente aqui, Angélica, que vai vibrar. A turma da confusão agora vai vibrar. A minha confusão é bênção. É o caso aqui. Tem gente que só gosta de confusão, né, Débora, William? Não é vocês não, mas tem gente, não é? Os caras gostam de uma confusão. Não, vocês não, vocês são bênção. E não é de hoje, não. Ó, a gente é bênção há tempo. Eu estou conversando com vocês porque tem gente, irmãos, que aonde ele bota o pé é confusão. O nome devia ser José Confusão da Silva, Maria Confusão da Silva, ou coisa parecida. Porque aonde o indivíduo está, tem o quê? Confusão. Agora aqui, eu queria usar esse paradoxo. Aqui, Rositito, a confusão é bênção, e qualquer pretexto, viu? Você está achando que eu usei de propósito, né? É a Débora, é a pretexto. A confusão aqui
é a forma magnífica e maravilhosa pela qual Deus vai estabelecer novamente a obediência. Versículo 7. Venham, desçamos, confundamos as línguas. Sabe por quê? Se eles permanecem falando a mesma língua e se eles continuam em unanimidade, ouvindo o que estão ouvindo e fazendo o que estão fazendo, eles iriam para o pecado e para o erro. Mas quando pediu tijolo, mandou pedra. Quando pediu cimento, não trouxe argamassa. Quando pediu prego, veio martelo, sabia que estavam em confusão. E eles começaram a perceber que o que um grupo falava, o outro entendia. O que um grupo falava, o outro não entendia. E eles foram se aproximando por língua. E aqueles que falavam a mesma língua foram o quê? Se dispersando, porque eles não tinham mais comunicação unânime. Eles foram fragmentados como povo, como identidade, e cada um que falava o mesmo idioma, seguiu para o quê? Para uma direção, para um novo projeto. De alguma forma Deus usou aquela confusão para colocá-los no centro da sua vontade. O que eu estou dizendo? Que nosso modelo muito bonitinho e estratégico de pensar não é o jeito de Deus agir. Sabe, Zé Luiz? Às vezes você vê a confusão de um filho com outro, você não entende por quê. Você deve orar. Às vezes a gente tenta resolver, tenta entender, tenta compreender. Irmãos, os meus caminhos não são os seus, os meus pensamentos não são os seus. Às vezes Deus está trabalhando. Às vezes eu percebo que numa igreja tem lá um monte de gente amontoada e Deus arranja lá um esquemazinho para tirar uns 30 e plantar uma igreja. Aí você pergunta por quê? Porque Deus muitas vezes precisa que nós nos envolvamos nessa desarmonia e nessa desunidade, ou veja o que eu estou dizendo, espiritualmente nessa confusão, para tirar você de um bolo de pecado, de um bolo de erro, e levá-lo ao centro da sua vontade. Porque Deus faz o que Ele quiser, com o que Ele quiser, para a glória dEle. Amém, irmãos? E aqui eu não quero incentivar você a fazer confusão. Eu só estou dizendo que Deus é especialista em trabalhar com paradoxos, em trabalhar com linguagem que nós não conhecemos e não identificamos, e através desse tipo de linguagem, Ele nos recoloca ao centro de sua vontade. Não é sempre a bênção de Deus ali, vem cá, joelho aqui, toma a bênção e vai. Muitas vezes a gente vai, porque alguma coisa deu errado, e Ele usa aquele erro e aquele problema para nos dirigir a uma outra localização, a um outro campo. Às vezes você perdeu o emprego, porque aquele emprego era um limitador, e aquilo que foi horrível, foi uma confusão, fez de você o novo diretor de uma grande empresa financeira, como é o caso hoje, de uma grande empresa no Brasil, em que aquele cara perdeu o emprego, e simplesmente disse, como ninguém mais me quer, eu vou montar o meu negócio. Hoje, um dos caras mais bem-sucedidos do Brasil, porque aquilo que era maldição, era terrível, para a vida dele foi o que, irmãos? Uma bênção. Eu estou dizendo que Deus usou a confusão e a separação e a fragmentação dos grupos para abençoar aquela nação. Segundo, irmãos, vamos lá? Segundo, a divisão, dispersão e não a união como paradoxo para voltar ao centro da vontade de Deus. Pastor, Deus usando divisão e dispersão para trazer a gente de volta para o centro da vontade dEle. É isso que o texto diz. Foi dividindo e confundindo que eles se espalharam e foram cumprir a missão que Abraão saiu para cumprir. Abraão ouviu, sai da tua terra, ele foi. Nimrod ouviu, sai e vai, ele, eu fico. Fez beicinho e disse, vou construir tijolo, cimento e fico. Deus falou, você não fica nada, porque se eu deixar você aí, você morre no pecado. Vaza, vai. É assim, a divisão e a dispersão foram o agente de Deus como linguagem de paradoxo, para que aquelas pessoas voltassem ao centro da sua vontade. Versículo 8, Gênesis 11. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra. E pararam o quê? Pararam de construir. Se não fosse a confusão, se não fosse a divisão e a dispersão, eu acho que aquela torre teria chegado muito alto, irmãos. Talvez seria maior do que a torre dos americanos, que um dia foi destruída por aqueles aviões. Porque eles estariam buscando um projeto deles, que os levaria em linha a vertical até o céu. E Deus queria horizontal. Vão para as nações. Qual é a ordem de Deus para a igreja? Portanto, ir de fazer discípulos de... E a gente constrói templos. Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar, quinto andar, sexto andar, sétimo andar. E esquece de ir. Eu falo, escadas. Cuidado. Quantas vezes Deus tem que sacudir a gente, sacudir o nosso bolso, sacudir as nossas igrejas, para a gente parar de subir os nossos prédios e começar a caminhar para as nações. Portanto, ir de fazer discípulos de todas as nações. A ordem para aqueles nossos irmãos lá na torre era a mesma nossa, de povoar e ser espalhado, né, pastor? Pela terra. Quantas vezes nossas torres impedem a gente de ir, e Deus tem que destruir a nossa torre para a gente se espalhar
pelas nações. A controvérsia entre Paulo e Barnabé foi bênção ou foi maldição? A controvérsia é um problema, ela é ruim, ela é escandalosa, Atos 15, não é? Controvérsia é um arranca-rabo, irmãos. 2 diáconos da igreja, 2 pastores da igreja brigando desse jeito. Tiago teve que apitar. Parecia aquele negócio do MMA do White lá. Psst, lutem! E o pau quebrou. Barnabé botou o dedo lá, Paulo botou o dedo e pegou o diálogo, pai, dedo na cara, e João Marcos me abandonou e quero saber, e circuncisão não é? Tiago, para! Barnabé vai para Chipre, Paulo vai para a segunda viagem, não leva João Marcos, porque você não gosta dele, e deixa que Deus cuide de vocês. Quando Deus separou e dividiu aqueles homens, o reino de Deus cresceu como nunca. Amém, irmãos? Divisão como fonte de bênção. A controvérsia de Pedro e Paulo e Barnabé, Atos 15, em Gálatas, Pedro e Paulo, controvérsia, comer ou não comer com gentios, sentar ou não sentar. Pedro, você é um falso, você fala uma coisa lá na igreja e outra coisa aqui. Pedro, você é um mentiroso, o negócio foi feio, está na Bíblia. O Senhor interviu, colocou cada um dos apóstolos, cada um dos discípulos num lugar, e Deus usou uma controvérsia, um grande problema, para que 2 homens fossem ainda o quê? Ainda mais fortes, ainda mais poderosos, e realizassem a obra de Deus. Isaías 55, 8, vamos colocar na tela. A gente está caminhando para o final. Isaías 55, 8. Tem na tela? Isaías 55, 8 e 9. Buscar na Bíblia. Isaías 55, 8 e 9. Se tiver a NVI, eu agradeço. Vamos ler todos juntos? Pois os meus não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos do que os seus pensamentos. Diga amém. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Pastor, essa confusão vai ser bênção? Sim. Essa confusão de línguas, ela tem um propósito de abençoar esse povo e de tirá-los da condição. Pastor, a divisão e a fragmentação dessas famílias. Pastor, isso é um sofrimento. Vamos pensar. É tudo parente, minha gente. E tem hora que morar longe de parente é bom, né? Meu Deus do céu. Que loucura. Dependendo do parente, 300 quilômetros é pouco. Os parentes, tudo junto e unido. E começa a separar. Eu não sei se separou pai e filho. Eu não sei se o filho começou a falar um dialeto e o pai falou outro. E eles foram separados. Mas eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. É para a bênção daquelas nações. É para a bênção daqueles filhos. Era para colocá-los de volta ao centro da vontade de Deus. Isso teve sofrimento? Teve. Isso teve separações? Teve. Isso teve um preço? Teve. Irmãos, não existe conversão, salvação e evangelho sem sofrimento. Quem não estiver disposto a pagar o preço, não venha para o evangelho. Se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia que a sua cruz, siga. Foi difícil, mas foi para o bem daquelas nações. Sabe, irmãos, quando eu vejo a gente pensando que Deus só vai trazer a gente para a unidade, que Deus só vai trazer a gente para a unanimidade, e que Deus não nos vai dividir em opiniões, para com diferentes opiniões colocar a gente em lugares e lideranças diferentes, eu vou dizer, eu não sou ingênuo mais. Sabe o que eu escrevi aqui? Deus, irmãos, não tem nenhum compromisso com nossas expectativas e nem tampouco Deus está limitado por nossos pensamentos e ações. Deus é aquele que é poderoso, irmãos, para fazer muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos. Confie em Deus. Quem crê nisso, diga amém. Confie em Deus. Eu posso não entender naquele momento a disciplina que recebi. Eu posso não entender a confusão na qual estou metido. Eu posso não compreender porque o céu está vindo e descendo desse jeito sobre a minha vida. É como se você dissesse, pastor, o céu desabou sobre a minha cabeça. Sim, Deus desceu, mas Deus desceu para abençoar a sua vida. Deus desceu para tirá-lo do pecado e colocá-lo no centro de sua vontade. Se você foi abençoado com essa palavra, diga amém. Isso é o evangelho. Terceiro ponto é que eu termino, nossa conclusão. A necessidade de Deus descer para salvar o povo do seu pecado. Se Deus não descesse, irmãos, aquele povo estaria construindo aquela torre até hoje, e quantas torres e quantos projetos estariam com religiões falsas, desviando as pessoas do caminho puro e perfeito da cruz do Senhor. Teologia da glória, teologia da cruz. Estaríamos na teologia da glória. Estaríamos antes da reforma, na igreja das trevas, vendendo indulgências, pagando dinheiro na igreja, indulgência, para comprar um terreno no céu. Deus tenha misericórdia de nós.
Não fosse Lutero levantar-se contra as indulgências, quem sabe até hoje teríamos que pagar um boleto para comprar uma propriedade em Jerusalém celestial. Que Deus nos livre desse tipo de ignorância e agradeçamos a Deus que nos mostrou ao descer em Babel, que Ele vem para descer e nos tirar do pecado. Quando o homem estava perdido, Deus desceu no jardim, Gênesis 3:9, o Senhor desceu e amou Adão e disse: Adão, onde você está? Deus desceu para tirar Adão do seu estado de perdição. Deus desceu em Babel para livrar Nimrod, a sua geração, de um desvio da sua vontade. Deus desceu da cruz. Deus desceu na cruz, Deus desceu na encarnação para nos levar à vida eterna. A palavra de Deus em Filipenses 2:7. Jesus esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, fez-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Morte o quê? De cruz. Você diz: pastor, mas que sentido faz um Deus poderoso tornar-se servo e através desse servo sermos salvos? Isso é um paradoxo. Você vai dizer: que sentido faz, irmãos, uma confusão que nos livros nos coloca da vontade de Deus? Isso é um paradoxo. Pastor, que sentido faz quando não é a união nem a unidade, mas é a divisão que coloca o povo na vontade de Deus? Não é linear, não é lógica linear, é paradoxo. O que é paradoxo? Semana que vem, domingo que vem, você vem de manhã que eu explico. Mas veja lá, um paradoxo, uma declaração que parece ser contraditória, mas que na realidade nos apresenta uma verdade profunda e de grande significado. Vejamos Mateus 10:39. Mateus 10:39. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Isso é o quê? Paradoxo. Como é que você vai perder achando? Isso é o Evangelho, hein, Paulo? Isso é maravilhoso. Isso muda a nossa forma de pensar. Veja Hebreus 11:34. Da fraqueza tiraram o quê? Isso é o quê? Paradoxo. 1 Coríntios 1:25. Irmãos, domingo de manhã a gente gasta tempo, hein? Vem domingo, vai gastar tempo. Eu quero falar como que o reino de Deus funciona. Na fraqueza de Deus é mais forte do que o quê? A dos homens. 1 Coríntios 1:25. Vamos a Coríntios, eu vou terminar aqui, mas eu queria ir para esse texto. Vamos para Coríntios. 1 Coríntios 1. Vamos dar rapidinho uma passada no sermão de domingo de manhã, só para a gente pescar como que divisão, confusão, como linguagens de oposição são paradoxais, mas levam a gente para o centro da vontade de Deus. Vamos lá, 1 Coríntios 1:25. Quem achou, diga amém. Vai orando por mim que eu ainda não achei. 1 Coríntios 1:25. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é o quê? Mais forte que a força do homem. Isso é o quê? Isso é um paradoxo. Mas é assim que Deus age. Versículo 27. Está comigo, sim ou não? 1 Coríntios 1:27. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para o quê? É isso. Divisão que é bênção. Confusão que arruma. É Deus agindo em linguagem não linear, paradoxal. O que eu vou tentar explicar? Eu não tenho tempo, domingo que vem a gente gasta tempo para você. Você vai se lembrar. Salomão dizia, vi debaixo do sol, não é dos ligeiros o quê? A carreira. Nem dos fortes o quê? A vitória. Tampouco dos sábios o pão. Nem dos prudentes o quê? A riqueza. Isso é o quê? Paradoxo. Salomão sabia das coisas. A gente vai cantar no hino 471 assim: sempre vencendo muito valoroso. Aí diz: não é dos fortes a vitória, nem dos que correm, mas o quê? Mas dos fiéis. E como nos diz, paradoxo. Aí o crente não aprende, vai para a Torre de Babel, unido, falando a mesma linguagem, porque ele usa lógica linear. Vamos lá. Meu filho, você tem 8 anos. Atenção. Meu filho, você tem 8 anos. Se você não for o melhor, se
se você não for o mais estudioso, se você não for o mais sábio, vai ser pobre, sem dinheiro, miserável, não vai pagar a sua... Você sacode, atenção William e todo mundo que está me ouvindo, e sacode a criança, vai estudar e vai melhorar, porque se não for o melhor, se não for o mais forte, e você vai para a sala de aula e aprende a pisar o seu amigo, a pisar os seus colegas, porque você tem que superá-los, derrotá-los, porque você tem que ser o maior. Aí quando o seu filho se forma, fica muito rico, Deus está onde, irmãos? Longe. Deus ficou aonde? Fora da vida dele, porque você usou lógica linear, não usou o paradoxo. Meu filho, se Deus quiser te abençoar, Ele te abençoa. Ore, pergunte onde Deus quer te usar. Se você quer ser o juiz, seja, mas que seja justo o juiz de Deus. Se você quer ser um pastor, seja, mas seja um pastor para a glória de Deus. Quer ser um professor, seja, mas seja para a glória de Deus. Pergunte a Deus onde Ele quer te usar, e com muito dinheiro ou pouco dinheiro, você será uma bênção nas mãos de Deus. Lógica paradoxal, porque os últimos serão o que, irmãos? Mude a sua maneira de pensar, ou nós vamos afastar nossos adolescentes, vamos afastar os nossos jovens, porque trabalhamos lógica linear, quando deveríamos ser paradoxais, deveríamos usar os exemplos do Evangelho, mostrar como as nossas vitórias e as nossas conquistas são pautadas numa relação fiel a Deus, e numa relação de um Deus fiel conosco. Diga amém. Sacuda, mude sua relação, porque estamos matando nossos meninos e nossas meninas, metendo esses meninos numa competição infernal, como se eles tivessem que ter a melhor profissão, o melhor emprego, a maior vocação, e senão seriam destruídos ou derrotados. Irmãos, não é a lógica de Deus. Se o seu menino for fiel a Deus, fazendo o que ele fizer, e que ele seja o melhor engenheiro do ITA, mas ele só fará isso se Deus colocá-lo lá para a glória dele, amém, irmãos? Ou será um Babel para o seu nome, uma torre para o seu nome, e desta torre vai derrubá-lo. Por que 90% dos filhos de crentes que estão chegando na segunda geração estão fora da igreja? Lógica linear. Nós ensinamos nossos filhos as regras da concorrência, do capital, do sucesso, mas não ensinamos os paradoxos da vida com Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Onde termina essa mensagem? Não na teologia da glória. Vamos avançar? Na teologia da cruz. Eu quero terminar aqui. Está as escadas. Quem vai pelas escadas aqui? Escadas. Criação, sol, estrela, cachoeira, pratos de macumba, cartas, escadas. O que eu posso fazer, o que eu sou para chegar no céu. Quem vai pela cruz? É isso que Deus fez. Babel, Nimrod, geração, vocês querem a escada, mas eu vou descer para levá-los à cruz. Eles não foram, mas Deus desceu para levá-los à cruz. Vamos aplicar, rapidinho, coloca por favor, vamos correr, que o pessoal precisa ir para casa. Vamos ler juntos, primeiro ponto lá de aplicação. Juntos, na teologia da cruz, Deus é conhecido e compreendido, não na força, não numa demonstração de majestade, mas na exibição de um amor que se dispõe a sofrer. Esse é meu irmão, pastor Gilson. Nem coloquei o nome dele aí. Que pastor, hein? Melhor do que eu, ó. Olha isso, pastor Gilson Carlos. Que coisa maravilhosa que meu irmão escreveu. Eu cheguei a chorar ontem à tarde lendo como que a gente, tão pobre, tão humilde, daquela casa de um zelador da segunda igreja, chega a ser usado por Deus para produzir um negócio desse. Só Deus. Isso é teologia de verdade. Isso é teologia da cruz. Irmãos, Deus sempre é conhecido pelo homem através do quê? Da cruz. E somente ali, na cruz, a resposta de Deus. Vamos aplicar, vamos concluir. Bota lá a conclusão para a gente fechar. Por favor. Primeiro, irmãos, queria falar sobre a soberania de Deus. Como nós dependemos da soberania de Deus e carecemos da soberania de Deus, irmãos, para sermos abençoados. Foi o Senhor em sua soberania que decidiu descer, irmãos, que decidiu vir aqui nos visitar e nos abençoar. Sim, é através da soberania desse grande Deus que decidiu descer, que decidiu levar Nimrod, Babel e toda aquela geração à cruz, descendo para resgatá-los do seu desvio pecaminoso para o centro da sua vontade. Eu louvo a Deus, porque aprenda em Babel a soberania de Deus e o desejo de Deus colocar o homem no seu caminho. Segunda aplicação, o orgulho o que, irmãos? O orgulho humano. Cuidado. O orgulho humano leva o homem a construir uma cidade grandiosa. O orgulho humano leva o homem a construir uma torre magnífica. Cuidado, isso tem o objetivo de ratificar que aquele local é uma habitação imutável do seu destino e pertence a ele como sua segurança pessoal.
tenha cuidado com isso. Isto afasta Deus da vida, isso afasta Deus da sua presença e do seu relacionamento com Ele. Terceiro lugar, irmãos, eu queria aplicar: a prudência humana não é um porto seguro. Vamos repetir isso? A prudência humana, poupança, fundo de garantia, FGTS, né? A previdência privada, faça tudo isso. Mas preste atenção: se não amar a Deus e não servir a Deus, não confie na sua prudência. Prudência humana não é um porto seguro. Vamos fazer uma torre, ter um nome grande e ficar aqui e não ser espalhado. Se o dilúvio voltar, a gente está lá em cima e não está embaixo. Nada disso. Era projeto o quê? Projeto de Deus. Troque sua prudência humana pela vontade de Deus. Último lugar, eu quero terminar. Jesus é o quê, irmãos? Jesus é o único caminho para o céu. Fique de pé. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. E a gente vai terminar. Atos capítulo 2. Você já sabe onde eu vou chegar. Eu quero terminar saindo da Torre de Babel e das nações, da confusão das línguas, e chegar ao lugar onde Deus desceu e abençoou toda uma geração, tirando aquele povo da confusão das línguas para uma língua que eles podiam entender. Atos 2, a partir do verso 2, eu vou terminar aqui. Fique tranquilo. 40 minutos, como eu previ, seria o sermão da noite, assim disse, assim prometi, assim cumpri. O sermão da manhã foi separado exatamente porque não caberia os dois pontos num único culto. Atos 2, versículo 2. Estão comigo? Digam amém. De pé. Irmãos, preste atenção. Da Torre de Babel, de uma só língua, muitas línguas, confusão. Saíram com muitas línguas para as nações. Mas agora, como é que Deus vai trazer essas pessoas de volta? Como é que Deus vai se comunicar com elas? Ele vai criar uma linguagem. Ele vai criar uma linguagem que todas as nações podem entender. Que todas as línguas podem confessar e compreender. É a linguagem do Espírito. De uma língua só, espalhados para as nações. De muitas nações e muitas línguas, para uma só. Porque Deus não nos deixa nos nossos pecados. Deus não nos deixa nos nossos erros. Ele nos chama à salvação. Está comigo? Gênesis 2:2. De repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas sobre eles línguas repartidas. Línguas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar o que, irmãos? Começaram a falar noutras línguas. Estabeleceu-se uma grande confusão. Uma nova Babel está surgindo. Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Cada língua, acompanhe o versículo 5, mas deixa eu explicar. Cada língua agora em diante passou a escutar a sua própria língua. Cada dialeto começa a ouvir um homem só, pregar na língua que ele nasceu. Como isso é possível? Pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som correu, ajuntou-se uma multidão. A multidão estava confusa, parecia uma Babel. Cada um ouvia falar o quê? Na sua própria língua. O que até então eu não entendia, agora eu passo a entender. Porque Deus novamente nos colocou debaixo de uma mesma língua. Disperso, vão as nações. Venham das nações para a minha presença. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus? Todos esses homens que estão falando, eles não falam a nossa língua. Como, pois, os ouvimos cada um na própria língua em que somos nascidos? As nações ficam maravilhadas. Atos 2:9. Veja quantas nações, vamos acompanhando aí. Partos, medos, elamitas, os da Mesopotâmia, Judéia, estão comigo, irmãos? Capadócia, Ponto, Ásia, todo mundo que saiu da Torre de Babel está voltando, Paulo. Todo mundo que saiu para as nações e para falar outras línguas está voltando. Frígia, estão comigo, irmãos? Panfilha, Egito, Líbia, Cirene, forasteiros romanos, judeus prosélitos, irmãos, cretenses, árabes. Filipe, isso aqui é um mover de Deus. Só o Espírito pode fazer uma obra dessa. A igreja começa a se levantar e o Espírito continua trabalhando. Porque Deus não nos deixa nos nossos pecados. Deus usa linguagem inteligível, não é lógica linear, mas é inteligível, compreensível. E quando nós estamos em confusão, Ele cessa a confusão, fazendo com que a gente ouça a voz dEle.
homens israelitas, versículo 22, escutai. Aí entra o homem que desceu. Se ele desceu em Babel, ele desceu na encarnação. Se ele desceu em Babel e tirou aqueles homens do pecado e da corrupção, ele desceu na cruz. E Pedro vai dizer: a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que foi entregue pelo determinado conselho, presciência de Deus, prendeste, crucificaste, mataste pelas mãos o quê? De injustos. Irmãos, isso é paradoxal. A derrota de Jesus é o que, irmãos? É a nossa vitória. A vergonha do rei Jesus, do reino de Deus, é a glória da igreja. Isso é paradoxal, isso é triunfal, isso é poderoso, irmãos. A qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele, disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. E ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no inferno. Diga glória a Deus. Deus não vai me deixar na minha torre, Deus não vai me deixar na minha escada, Deus não vai me deixar no cativeiro. Deus desceu para me tirar de lá, aleluia. Isto é o evangelho puro e simples de um Deus que trabalha de Babel à cruz, de Pentecostes ao trono, em que estarão debaixo do trono gente de todos os povos, raças, tribos, línguas e nações, porque Deus só tem uma linguagem, a linguagem de amar o homem, de amar o mundo e de tirá-lo do seu estado de perdição. Amém, irmãos? Isso é poderoso. Versículo 28, fizeste conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Homens e irmãos, 29, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi. Ele morreu, foi sepultado, entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo pois ele profeta e sabendo que Deus havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria quem? Cristo, para o assentar o que, irmãos? Sobre o trono. Versículo 31. Nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu corrupção. Deus o ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, começando agora da ressurreição de Jesus Cristo. Por quê? De sorte que, exaltado pela destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, é uma promessa, derramou isto, que vós agora vedes e o quê? Ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor em Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram Pedro e aos demais apóstolos: o que é que a gente faz agora? E disse Pedro, está na tela, versículo 38, arrependei-vos o quê? E cada um de vós seja batizado em nome de quem? Jesus Cristo, para perdão dos pecados. E recebereis o que, irmãos? Porque a promessa diz respeito a quem? A vós e a todos que estão longe, e a tantos quantos Deus chamar. De uma torre de dispersão e confusão, por misericórdia Deus desceu e colocou aquela gente para as nações. Mas quando você acha que Ele vai deixá-los lá, jogados ao seu destino, em Atos 2, uma linguagem do Espírito, Ele vai buscar reunir o seu povo. Eu não sei que lógica você tem vivido, eu não sei que escada você tem subido, mas uma coisa eu vou pregar a você nessa noite: teologia da cruz. Teologia da cruz. Se eu não for pela cruz, e se eu errar o caminho, eu não vou chegar no céu. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado pelo tempo que eu tive, pela atenção da igreja, numa mensagem tão longa, tão demorada e tão extensa. A igreja silenciosa, piedosa, ouviu com ouvidos atentos e pacientes a mensagem de Jesus. Ó Deus, quebra a nossa lógica linear, quebra a nossa vaidade, nosso orgulho, faz de cada um de nós um vaso novo. Deus, livra-nos dos nossos esforços inúteis de produzir uma fé e uma religião que nos leve à sua presença. E nos ensine a amar o Senhor Jesus.
e a praticar santificação a partir de nosso amor puro e genuíno ao Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Vem descer aqui, Senhor. E se está alguém aqui hoje sem salvação, que aceite a cruz e aceite a Cristo como Salvador pessoal. Se está aqui um religioso, experimentado em subir escadas, em acender velas, a procurar soluções humanas, ó Deus, o liberte desse pecado tão desastroso e o traga à teologia da cruz, e o traga ao mais puro evangelho, e o traga aos pés da cruz, para agradecer a Jesus todos os dias a possibilidade de entrar na glória eterna. É a minha oração com esse querido irmão, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.